Meus queridos, rapaz, mais uma vez eu aqui para vos trazer uma palavra da parte de Deus e que o Senhor nosso Deus, Ele seja glorificado em nossas vidas, que o nome de Jesus Cristo seja engrandecido. Então, nós vamos trabalhar na temática as lições do vale. Então, abra comigo aí a sua Bíblia e vamos meditar na palavra de Deus. Bendito seja Deus para todo sempre. Se encontra no livro de Ezequiel, capítulo de número 22, capítulo de número 3, versículo 22. E o tema é: a mão do Senhor veio sobre mim e disse-me: levanta-te, sai para o vale, onde falarei contigo. Então eu quero dizer para você nesta manhã que eu não sei como você se encontra, qual é o problema que você está passando, se é enfermidade, se é financeiro, se é espiritual, mas eu quero vos trazer uma palavra da parte de Deus nesta tarde tão maravilhosa, ao qual fez o Senhor nosso Deus. Então vamos meditar. E eu quero fazer uma introdução no contexto desta mensagem, para que você possa entender a mensagem que iremos trazer para todos os ouvintes nesta tarde. E eu quero que você já se sinta abraçado por mim. Quero externar minha atenção a todos vocês e o meu carinho. Que Deus o abençoe grandemente cada um de vocês. Então vamos lá. Eu quero aqui fazer uma introdução no contexto dessa mensagem. A contemplação da glória divina é seguida por um momento de profunda angústia, dor e lágrima. Nem sempre aquilo que está à disposição dos propósitos do Senhor fazem exatamente aquilo que gostaríamos de fazer. A exemplo de Ezequiel, que no momento em que o Espírito o levou ao cativeiro para aquela missão de anunciar a palavra do Senhor, então o Espírito me levantou, e eu me fui muito triste, no ardor do meu espírito, mas a mão do Senhor era forte sobre mim. Ezequiel capítulo 3, versículo 14. Então, eu quero dizer para os irmãos que Deus, quando Ele nos chama, Ele nos capacita, Ele nos dá a ferramenta, e eu quero dizer para cada um de vocês que Deus, Ele chama porque Ele vê dentro de nós o potencial que há dentro de cada um de nós. Então eu quero dizer para você que Deus, Ele olha para você como olha para mim de uma maneira toda especial. O amor de Deus, Ele é inescrutável, é insondável. Não podemos medir nem a largura nem a profundidade. Mas eu quero vos dizer que, quem sabe, você pode estar passando um momento tão difícil na sua vida, atravessando uma fase tão difícil, aonde está faltando tudo, aonde você olha para um lado e olha para o outro e não vê saída, não vê solução, não vê o escape. Mas eu quero dizer que Deus, Ele está no controle, Ele está trabalhando. Deus, Ele vai levantar pessoas para te abençoar, vai levantar pessoas para prover o alimento, vai trazer a solução. Ele não vai te deixar sair com as mãos vazias. E o mais interessante é que algumas preciosas lições nós iremos aprender aqui nesta mensagem. Podemos aprender no momento em que estamos passando pelo vale. É importante nós termos, primeiro, maturidade. A maturidade nós vamos entender no contexto, no primeiro tópico dessa mensagem aqui, acerca das lições do vale. A primeira coisa que nós precisamos ter é paciência. Paciência para passar pela prova, para suportar a prova. Tiago diz: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter passado pela prova será aprovado. Então eu quero dizer para você que também você será aprovado. Louvado seja Deus. Vamos abrir a palavra de Deus
A paciência ela é uma virtude que consiste em suportar as dores, os incômodos, os importunos com resignação. Nós precisamos suportar, nós precisamos levantar a cabeça, olhar para Cristo, porque se nós olharmos para Cristo, nós não temos motivo para desistir da prova, porque os fracos nem tentam, nem olham para frente, logo desiste. Só vencerá os fortes, somente os fortes suportarão a prova, somente os fortes herdarão a terra, somente os corajosos herdarão a terra prometida. Então eu quero dizer para você que é necessário primeiro, como disse o apóstolo Tiago, capítulo 1, versículo 3, ele diz assim: a prova da fé, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Então a prova da nossa fé, ela vai operar a paciência. Então, tenha paciência. Tenha paciência, porque com paciência nós vamos suportar as lutas, as adversidades que vão se fazer presente em nossa vida. Observe bem o que diz aqui em 2 Pedro. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 6, a palavra de Deus diz assim: acrescentai paciência. Então, e a paciência a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade. Então precisamos ter paciência. Paciência para passar pelo momento difícil, paciência para passar por essa tempestade que está aí, mas ela é temporal. Ela vai passar. Sabe por quê? Porque Deus está no controle, porque Deus está agindo, Deus está guardando cada um de nós. Louvado seja Deus. Então aqui, outra coisa importante nas lições do vale que nós aprendemos é, na lição do vale nós vamos aprender a ter autodomínio. O que significa esse autodomínio? Fruto do Espírito. É o fruto do Espírito esse autodomínio. Uma pessoa sem domínio próprio é presa fácil. Quando atacada pelos seus desejos e impulsos, né, ela é presa fácil. Você precisa ter autocontrole, ter autodomínio para passar pela prova, para administrar a prova, até o término dessa prova. Porque Deus, Ele não vai nos provar além da nossa fé. Ele vai nos provar mediante a fé. Então precisamos ter domínio próprio. Louvado seja Deus. Provérbios capítulo 25, versículo 28, a palavra de Deus diz assim: com a cidade derrubada, sem muro, assim é o homem que não pode conter o seu próprio espírito. Então, não seja como uma cidade derrubada, mas seja como um homem que tem autocontrole, que pode conter o seu espírito. Louvado seja Deus. Então aqui, nós temos aqui mais uma característica das lições do vale. A lição da dependência. O que é essa lição dessa dependência? Essa lição da dependência é algo muito interessante. Observe bem. Pessoa que não dispõe de recursos, ele depende, ou seja, eu não tenho, mas eu dependo de um Deus que Ele pode todas as coisas, que Ele vai suprir todas as coisas, que Ele vai intervir na hora certa, que Ele vai trazer a provisão na hora certa, porque esse Deus Ele é fiel. Louvado seja Deus. Então, em Salmo capítulo 62, verso 7, observa o que diz a palavra de Deus. Em Deus está a minha salvação e a minha glória, a rocha da minha fortaleza, e o meu refúgio estão em Deus. A minha fortaleza está no Senhor, Ele é a rocha da minha salvação, a minha esperança está nele. Então eu preciso ter paciência, ter paciência para esperar, paciência para passar pela prova. Bendito seja o nome do Senhor. Então observamos bem, Tito, capítulo 3, verso 3 a 5, ele diz assim: porque também nós éramos noutro tempo insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia, inveja, odiosos, odiando uns aos outros. Versículo 4. Mas quando apareceu a benignidade e amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou pela lavagem, regeneração e a
e da renovação do Espírito Santo. Então nós fomos salvos. E nós passamos nesse processo de salvação pela regeneração, pela santificação e pela justificação. Então são 3 processos que o cristão passa após se converter. É um processo gradativo, é uma subida de escada. Então nós precisamos subir essa escada com maturidade, aprendendo, crescendo na graça e no conhecimento de Deus, né? Para que nós possamos ter maturidade para suportar, ter fortaleza, estar alicerçado na palavra para suportar o dia mau. Louvado seja o nome do Senhor. Uma outra coisa interessante. Nós vamos meditar mais um item aqui interessante, né? A sua misericórdia. Pois diz a Moisés: compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Então nós precisamos ser misericordiosos para com aqueles que necessitam, com aqueles que estão precisando do nosso abraço, de uma palavra de conforto. Nós precisamos ser pessoas presentes, principalmente no seio da família. Precisamos estar presentes na vida dos nossos entes queridos. Aqueles que estão perto, e você pode estar perto, então esteja perto. Agora, se está distante, o que você pode fazer é orar e interceder pela vida dessa pessoa. Então eu quero dizer para você que, porque diz a Escritura a Faraó: para isto mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder, para que o meu poder seja anunciado em toda a terra. Então Deus levanta Moisés para libertar o povo do cativeiro, para mostrar o seu poder, para manifestar a sua grandeza, para mostrar a Faraó que ele é o grande El Shaddai, que ele é o grande Eu Sou. Então Deus, ele está presente. Se você está aí na prova, eu também estou aqui na prova. Então, é na prova é que nós somos aprovados. Não podemos só viver cantando, só flores, sem espinhos. No jardim tem rosas e elas também têm flores, assim como as rosas têm espinhos. A mesma coisa é a nossa vida. João diz: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Então precisamos ter bom ânimo, precisamos ter maturidade, precisamos estar fortalecidos no Senhor e precisamos estar buscando o Senhor. Louvado seja Deus. Então, Isaías 59, versículo 1, ele diz: eis que a mão do Senhor, ela não está encolhida para que não possa salvar, e seus ouvidos não estão agravados para que não possa vos ouvir. Mas o que nos separa de Deus são as nossas iniquidades, são os nossos pecados. Tudo aquilo de mal que nós fazemos diante de Deus, isso nos separa, isto entristece a presença do Espírito Santo. Ele nos fez uma promessa, ele disse: eu irei para o Pai, mas eu vos deixarei o Consolador, o Espírito da verdade que o mundo não conhece, mas vós conheceis porque ele habitais em vós. Então, ele disse: não se turbe o vosso coração. Ele disse: credes em mim, credes também em meu Pai. Ele disse: na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não for, ele disse: eu não vos teria dito, mas eu vou vos preparar morada. Irei e voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que aonde eu estiver estejais vós comigo. Então eu quero dizer para você esta palavra de conforto. Deus, ele nos fez uma promessa. Ele deu a vida do seu Filho para morrer por nós, se entregou por nós, para nos dar o direito de vida eterna. Então, a porta da graça está aberta. Aproveite essa oportunidade. Hoje é o dia oportuno. Jesus, ele te ama e quer te salvar. Louvado seja Deus. Então, Mateus capítulo 9, versículo 36, ele diz assim: e vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas, desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. Há uma mensagem atrás, eu falei sobre o bom pastor. O bom pastor é aquele que cuida, é aquele que alimenta, é aquele que coloca bálsamo sobre as feridas, coloca o óleo sobre as feridas, cuida da ovelha, está ali todo o tempo ao lado da ovelha, vigiando e cuidando para que o lobo não venha arrebatá-la. Então, eu quero dizer para você que no vale, Davi andava pelo vale da sombra da morte. Davi andava porque quando ele saía para cuidar das ovelhas do seu pai, ele teve que lutar com o urso, ele teve que lutar com o leão.
Davi teve que enfrentar muitas lutas, muitas guerras, muitas batalhas, batalhas externas e batalhas internas, dentro dele e fora dele. Então, o campo de batalha, ele tem duas superfícies, ele tem a externa e tem a interna. É como se eu tivesse que fazer algo introspectivo, trazer o que está dentro para fora e o que está fora levar para dentro. Então eu quero que você entenda que Deus, ele está no controle, ele está agindo, ele está operando. E Deus, ele tem o melhor para a sua vida. Louvado seja Deus. Então eu quero que você abra a sua Bíblia comigo em Isaías 40, versículo 29, que diz assim a palavra de Deus: dá força ao cansado e multiplica as forças do que não tem força, daquele que não tem nenhum vigor. Eu quero dizer que se você está cansado, ele pode renovar as tuas forças, ele pode multiplicar as tuas forças, ele pode te levantar. Se você está caído, ele te levanta. Se você está fraco, ele te fortalece. Se você está sem perspectiva alguma, Deus, ele traz uma nova perspectiva, ele traz uma nova visão sobre tua vida e ele muda a história, ele quebra os paradigmas, ele quebra todos os empecilhos, embaraços, as cadeias, as muralhas, as algemas, amarra, as trancas de ferro, as correntes, as argolas. Ele quebra para te mostrar que ele é Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. Então, respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: para quem iremos nós, se tu tens as palavras de vida eterna? Então, nós iremos para Jesus, porque somente Ele tem as palavras de vida eterna. Então aqui, dando seguimento ao contexto desta mensagem, né? Então ele faz forte o cansado. Ele dá força àquele que não tem força. Ele renova as forças do fraco. Ele levanta o que está caído. Louvado seja Deus. Zacarias capítulo 12, versículo 8, a palavra de Deus diz assim: o Senhor protege. Você vai entender por que o Senhor protege. Naqueles dias o Senhor protegerá os habitantes de Jerusalém. O mais fraco dentre eles naqueles dias será como Davi. E a casa de Davi será como Deus, com o anjo do Senhor diante deles. Então Deus, ele fortalece a força daquele que não tem força. Ele levanta o que está caído. Ele fortalece o fraco. Ele dá visão que não tem visão. Ele dá audição que não tem audição. Ele faz o mudo falar, o surdo ouvir e o cego ver. Então esse Deus, ele é fiel, ele nunca mudou, ele continua agindo, né? Salmo 18, versículo 29, a palavra de Deus diz assim: porque contigo entrei pelo meio de uma tropa, com o meu Deus saltei uma muralha. Então Davi tinha confiança no Deus que ele servia. Ele sabia que o Senhor era com ele e que Deus não ia deixar ele perecer, ser submergido pelos inimigos, não ia deixar ele ser morto pelos seus inimigos, mas o Senhor estava ali para lhe dar vitória. O anjo do Senhor estava ali para lhe proteger e para lhe dar vitória sobre os seus inimigos. Louvado seja Deus. Então observamos bem. João capítulo 6, versículo 68 diz assim: e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro chega e diz para Jesus: Simão Pedro, para quem iremos nós, se tu tens as palavras de vida eterna? Para onde iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Então, nesta tarde, eu quero Então, meus amados, neste momento eu quero fazer aqui uma conclusão no contexto desta mensagem, né? O ministério ativo que está dentro da vontade de Deus e sob o impulso do Espírito Santo não isenta-nos das experiências amargas, das angústias, das perplexidades, necessidades que se fazem ter a genuína consciência que somos verdadeiros chamados e vocacionados para uma
uma missão específica. Ou seja, Deus chama o profeta Ezequiel para uma missão específica. Ele foi chamado para anunciar as boas novas do Senhor como profeta. Ele foi chamado para advertir o povo como profeta, como homem de Deus. Então eu quero dizer para você que na vida dos profetas não foi diferente. Na nossa vida também não é diferente. Cada um de nós tem um chamado específico, um chamado diferente. Então Deus tem uma obra específica na vida de cada um de nós. Mas precisamos sair das quatro paredes. A Bíblia diz: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Todo aquele que em mim crê e foi batizado será salvo. Porém, aquele que em mim não crê será condenado. Então a Bíblia diz: eis que eu estou à tua porta e bato. Se tu ouvires a minha voz e abrires a porta, eu entrarei e cearei contigo e tu com ele. Então Jesus, ele quer entrar, ele quer habitar na tua casa. Ele quer que você abra o seu coração. Mateus capítulo 11, versículo 28 e 29, ele diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados. Ele disse: eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E vós achareis descanso para a vossa alma. Então hoje é dia de você encontrar descanso para a tua alma. É dia de você abrir o seu coração, é dia de você realmente parar para pensar e fazer uma análise introspectiva. Olhar para dentro de você, olhar para a sua vida e ver se tudo quanto já aconteceu na sua vida, tudo quanto você já vivenciou até o presente momento. Deus tem te dado tantas oportunidades e muitas das vezes você tem rejeitado essa oportunidade. E Deus, ele te ama e ele quer te salvar e quer mudar a tua história. Mas para isso você precisa confiar e você precisa entregar a sua vida, os teus caminhos ao Senhor, confiar nele e o mais ele fará. Então, nesta tarde, se sinta abraçado. Eu quero orar pela sua família. Eu quero dizer que você é um homem bem-aventurado. Bem-aventurado aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica. A palavra de Deus diz assim: e assemelhá-lo-ei a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Transbordaram-se os rios, sopraram-se os ventos e veio sobre aquela casa. Porém, aquela casa não caiu porque está alicerçada na rocha eterna. Ei! Jesus te ama e Ele quer te salvar. Que Deus nesta tarde possa abençoar a tua família, abençoar a tua vida, abençoar os teus filhos, abençoar os teus negócios. Que Deus traga provisão sobre a tua vida, traga cura. Se está doente, seja curado. Se você está passando por algum problema, que Deus venha trazer a solução para a tua vida, venha restaurar a tua vida, venha manifestar o seu poder. Mas é preciso que você entenda que Ele é o único caminho, que Ele é o pastor e bispo da nossa alma e que sem Ele nada somos e que sem Ele nada podemos fazer. A Bíblia diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Todas as coisas foram feitas pelo seu intermédio, e nada do que foi feito se fez sem que Deus o criasse. E a palavra de Deus diz em João capítulo 1, verso 12, ele disse: mas a todos quanto receberam, ele disse, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Você precisa crer, você precisa acreditar que Ele está no controle. Você precisa acreditar que ainda há uma saída. Você precisa acreditar que Ele está trabalhando em prol daqueles que nele esperam. Então, fique com essa palavra. Jesus te ama e Ele quer mudar a tua vida. Ele quer mudar a tua vida. Mas para isso, você precisa levantar a cabeça e entender que a solução, só Ele pode mudar a tua história. Jesus te ama e Ele quer te salvar. Guarde essa palavra no teu coração e entenda que assim como os profetas passaram por problema, passaram por dificuldade, Jeremias foi um dos que sofreu muito, que também foi jogado dentro de um poço, mas mesmo assim, ele não negou, ele não se revoltou contra Deus, mas ele esperou a provisão de Deus, ele esperou a resposta, porque ele sabia que o Deus a quem ele servia, a quem ele depositou a fé dele, a quem ele entregou, a quem chamou ele e comissionou ele para uma grande obra, era fiel. Então saiba, Deus é fiel e Ele te ama. Fique nesta tarde e receba um abraço do seu irmão Luiz Carlos e se sinta abraçado você e sua família, em nome de Jesus. Amém.